Dia 5 de novembro é comemorado o Dia do Designer Gráfico. Parabéns a você, parabéns para mim. Mas por que é comemorado nessa data o Dia do Designer Gráfico? É isso que a gente vai descobrir. Então pega logo a sua xícara de café, um sequilhozinho e vamos falar de design. Aí, designer, Emanuel quem vos fala, é um prazer. Então, por que o Dia do Designer Gráfico é comemorado nessa data? Justamente por causa de uma figura que foi conhecida como um dos designers gráficos mais influentes do século passado, do século XX. Seu nome é Aloísio Magalhães, um pernambucano que foi muito influente nesse ramo do designer gráfico. Assim que o designer gráfico estava iniciando, né, difundindo, ele já meio que migrou diretamente para essa área, né? E de lá para cá ele fez diversos projetos que auxiliaram muito na cultura do nosso país, certo? Na nossa cultura brasileira, né? Então, tipo, mais para frente, depois de sua morte, infelizmente, é que ele foi reconhecido nacionalmente e internacionalmente também como um dos melhores ou o maior designer gráfico já da história, né? Ele na época antes ele cursava direito, né? E aí naquela época ele já desenhava, já fazia alguns rabiscos, né? Tanto que ele participou da criação de alguns personagens para alguns esqueci, mano, alguns teatros infantis, mais coisa cultural. E aí, tipo, naquela época da faculdade, ele já migrou pro lado artístico. E ali pra frente, meu amigo, você bem sabe, a arte é que nem droga. Você entra e não quer mais sair, mano. A arte te abraça de um jeito que vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas aí quando ele conheceu a arte, o mundo dele, o leque dele se abriu, a mente dele expandiu. E aí ele resolveu estudar mais, né? Foi atrás. Ele pintou diversas obras, né? Diversos quadros, tanto que na cultura brasileira, em alguns projetos, você vê algumas referências desses trabalhos dele. E, tipo, não só isso, ele que revolucionou muita coisa e trouxe diversas tecnologias para o Brasil que na época não tinha, né? Como a cédula, né, do papel, ele que correu atrás, ele era um homem muito político, então ele mexeu os pauzinhos, né, foi atrás, e aí na época ele conseguiu ir lá pro exterior e conseguir um financiamento do exterior, não só o financiamento, como a tecnologia do exterior para poder rodar o nosso próprio dinheiro, a nossa própria moeda. Porque na época a gente tinha que importar, né, a moeda de outros países. E aí ele que veio com essa ideia, não, tipo, a gente tem que focar e centralizar todas as coisas do nosso país, porque a nossa terra, ela é muito rica, né, em reservas naturais, cultura, enfim, e tal. E um das missões de Aloysio Magalhães é que, na época, ele se sentia um tanto triste, um tanto aflito, porque o próprio povo brasileiro não tinha a cultura brasileira, a nossa cultura, como uma forma de arte. Então esse foi meio que o projeto da vida dele, né? Foi querer transcender a cultura brasileira como uma forma de arte, porque na época era conhecido como arte ou coisas grandiosas, os monumentos, tudo que o pessoalzinho lá de fora fazia, né? Os europeus. Então toda a arquitetura, todas as pinturas, tudo, até mesmo o povo brasileiro, eles abraçavam aquilo e achavam que apenas aquilo era uma forma de arte. E aí a Luísa Magalhães tenta fazer isso, né? De tipo, difundir a cultura brasileira, tanto a parte indígena como artesanato, como comida também, tudo. Tudo do Brasil ele tentou difundir, tanto aqui quanto lá fora, como uma forma de arte. Então, naquela época,
como eu falei, eles tinham bastante influência lá no Pernambuco, né? Eles tinham bastante influência dessa pegada mais europeia e tal. E aí ele meio que pensou numa tese, vamos dizer assim, que, por exemplo, a paisagem também é uma forma de arte. A paisagem é uma expressão da arte. Então, ao invés de ter monumentos, prédios bonitos, projetos arquitetônicos incríveis, ele optou pela reserva natural do nosso país. Né? As paisagens naturais também é uma forma de arte. Começou da... Já deu play? Tá, beleza. Depois a gente corta. Ou não? Vai enfim. Bora. Dia 5 de novembro de 1927, nasceu um pequeno gurizinho chamado Aloysio Magalhães. E a sua morte, infelizmente, por derrame cerebral, foi no ano de 82. E esse dia ficou marcado, né? Na época, Collor, ele difundiu esse dia, o design gráfico, nessa data. Justamente em homenagem a esse belíssimo e exemplar homem que nós tivemos, né, na área do design, que foi no dia 5 de novembro. Então, todo dia 5 de novembro é comemorado esse dia, o nosso dia, o dia do designer gráfico. E se você tiver afim de saber um pouco mais sobre a história do Aloysio Magalhães, na internet tem muitos vídeos que falam sobre a biografia dele completa. Tanto que eu vou deixar linkado na descrição um canal muito legal, onde tem um vídeo falando de um personagem que ele próprio criou, falando toda a biografia e a história de Aloysio. Sem contar que tem um projeto que foi lançado em 2014, né, que foi uma homenagem também a Aloysio, que eles entrevistaram a família dele. Então lá eles falam como é que foi mais a personalidade de Aloysio, como que ele era como pessoa mesmo, como um pai, né, como um esposo e tal. E aí se vocês tiverem, né, a curiosidade, é só ir lá nesse canal, vocês vão ficar a par da história deste grande homem, beleza? E hoje, quem que vocês acham que é o designer influente da época? Né? Que é uma profissão que tem crescido tanto, né? Principalmente na última década. Então, vem surgindo aí alguns designers. No seu ponto de vista, qual que é o designer mais influente nessa época? É isso, eu vou ficando por aqui. Aí vocês comentam aqui embaixo quem que você acha que é o designer mais influente. Tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que assim que subir um novo vídeo, o YouTube já vai te informar, vai chegar no pé do seu ouvido e vai falar assim, tem vídeo lá do Emanuel, vai lá assistir, Design Sem Café.